Olá, eu sou Jaqueline Cordeiro, está começando mais um Astrologuês. Vamos falar das previsões de 13 a 19 de abril. Já estamos no finzinho da temporada de Áries, né? Dia 19 o Sol entra em Touro, mas ainda com muita força desse signo que é um signo Yang de fogo, o primeiro signo do zodíaco. Todos nós temos os 12 signos. Veja onde você tem áreas no seu mapa. Lá você está sendo convidado a colocar o ímpeto, a coragem, a liderança que esse signo tem. Vamos lembrar que no final a gente sempre tem o nosso tarozinho, porque a gente gosta muito também dos oráculos. Vou pegar minha colinha aqui. Dia 13, nós temos um alerta que é Marte em conjunção com Netuno. Então, cuidado com as causas que você compra, porque às vezes você compra uma briga por uma causa que você acha que é justa e é uma furada. Quando Marte se encontra com Netuno, às vezes a gente tem uma falsa ideia sobre as situações e a gente superestima a nossa força. Sabe aquela coisa? Tem um buraco ali, você fala, eu tenho impulso e eu tenho perna. Não, você não tem, e você vai se esborrachar. Marte e Netuno, ele chama atenção particularmente para intoxicações por alimentos ou bebidas. Então, fica com esse alerta para todo mundo. Agora, é um excelente aspecto para você ajudar o próximo, sabe? A filantropia, fazer trabalhos voluntariados, tem muito a ver com esse aspecto. Esse é o dia 13. No dia 15, Mercúrio da comunicação das ideias entra em Áries. E Mercúrio em Áries é uma fala reta, direta e franca. Mercúrio em Áries é o sincericida. É maravilhoso no sentido de que não há rodeios, mas é perigoso no sentido que às vezes precisa pôr um filtrinho para falar com o outro, porque às vezes o outro não tem a capacidade de ouvir uma observação mais dura. E Mercúrio em Áries, ele é muito disso. Mas, evidentemente, é muito bom para a gente aparar arestas ali na carreira, conversar com outras pessoas, porque a gente é muito direto na nossa fala. Sabe aquele comando que é assim, a tesoura está na prateleira à esquerda, no canto direito. Há uma objetividade e uma assertividade, inclusive, na conversa. Mas, às vezes, a gente compra briga com as palavras, fala demais e depois tem que ter as DRs. É só uma atenção. No dia 16, nós temos Mercúrio em conjunção com Netuno. Isso parece um pouco com Mercúrio retrógrado, vocês já ouviram falar, com certeza. Então, cuidado com os hackers, cuidado com os golpes. A gente tem tanto golpe agora. O último é que o Ministério da Fazenda manda um WhatsApp para você dizendo que você está complicado, vai ficar negativo e tal, e que é para você clicar num link e resolver a sua vida. Você não vai resolver a sua vida, porque isso é golpe. Mercúrio em conjunção com Netuno, no dia 16, ele dura ali com força 4 dias. Cuidado, tá? Porque às vezes a gente assina um contrato sem ler as últimas, sabe, os parágrafos, e ali tinha uma pegadinha. Fica ligado. No dia 17, Lua nova em Áries, às 8h51. Por que eu gosto de falar o horário? Porque há uma potência de 100% no dia e no horário. Então, dia 17, às 8h51, a gente tem a energia do novo. Imagina, Lua nova, vai começar de novo algo em Áries que dá o start no zodíaco. Então, o meu convite é faça alguma coisa diferente nesse dia. Comece um ciclo novo em algo, nem que seja mudar sua cama de lugar, fazer uma cor diferente no seu cabelo, cortar o cabelo, usar um look que você não usaria, mudar as cadeiras de lugar, você só senta no centro na hora de almoçar, sente nas pontas, porque essa lua nova é quando a gente semeia ideias de iniciativa, de coragem, de assertividade. Isso é super positivo. E a cereja do bolo é dia 19, que nós temos, primeiro, a conjunção de
Marte-Saturno, que é um aspecto maravilhoso de resolução. Sabe aquela coisa chata que você vai ter que resolver? Pode ser, às vezes, desmontar sua lava-louça porque está quebrada, essa é uma energia. Ter aquela reunião com pessoas difíceis, essa é uma energia muito boa. E o Sol entra em Touro às 22h39 do dia 19, mudando totalmente a energia, porque o Sol em Touro, ele fala muito de calma, de paciência, de resiliência, de persistência, e ele ativa a casa de Touro do nosso mapa, que é ganhar dinheiro. Como é que eu vou melhorar a minha situação econômica? É muito disso, Sol e Touro. E para encerrar nossas previsões, vamos tirar aqui rapidamente um conselho do tarô para os 12 signos. Arianos, a morte ou sem nome, ele fala de coisas que você vai deixar. Às vezes é o cigarro, o açúcar, o relacionamento tóxico, um emprego que está te desgastando, mas às vezes a morte é concretamente alguém querido que está já doente e que vai fazer a passagem. Esse é para Áries. Para Touro, nós temos o louco. E aqui o louco pede que vocês, taurinos, aprendam a rir, a ser mais flexíveis. Touro é mais rígido, né? Um signo de terra, de brincar um pouco e usar essas cores divertidas aqui, amarelo e vermelho. Para geminianos, nós temos o julgamento, nós temos uma anunciação. Essa é uma carta de espiritualidade e, às vezes, uma mensagem que vem através de sonhos, de uma premonição, mas de algo positivo que vai acontecer na vida de vocês, geminianos. Cancerianos, olha, outra carta de espiritualidade. A temperança fala da calma, na calma de que tudo vai melhorar para você, porque há uma proteção espiritual, intuição poderosíssima, cancerianos. Leoninos, a estrela norte novo. Siga a sua intuição, porque tem algo chegando que pode estar ligado a relacionamentos, leoninos. Para virginianos, nós vamos ter o mundo, que é o último arcano. O mundo, ele fala de resoluções positivas na sua vida profissional, virginiano. Para librianos, a torre, ele está falando que você está vivendo numa bolha de ilusão. A desilusão, libriano, é fundamental para você seguir por outros caminhos, porque esse não vai funcionar. Para escorpianos, nós temos os enamorados, dubiedade, múltiplas possibilidades, e você é paralisado, não sabe se faz uma coisa ou outra. Na dúvida, não faça nada de importante nessa semana, escorpianos. Para sagitariano, nós temos a papisa, que ela traz essa força do feminino na sua vida, mãe, tia. Também é um arcano de muita espiritualidade. Olha ela aí com o manto todo azul e talvez começar estudo. Está vendo que ela está segurando um livro? Esse é um arcano que ele traz um conhecimento muito positivo para vocês. Então, vamos pensar a respeito disso. Sagitariano, nós temos, olha, o parceiro da papisa, sagitariano, é o eremita. Também fala de desacelerar, de ser mais comedido e mais proximidade com o pai ou pessoas velhas. Capricornianos, nós vamos ter o Sol. Essa é uma carta maravilhosa. O Sol descongela os blocos de gelo. Tomar mais sol, talvez você está precisando de um pouco de vitamina D. Conversar mais, você está com facilidade. Aquarianos, eu sou uma aquariana, olha a Lua. Instabilidade, flutuações e retenção de líquidos. Às vezes sono complicado, hein? E para encerrar, para os piscianos, nós temos o pendurado. Esse é um arcano mais complicado, que ele fala de olhar de pontos de vista diferentes e meio que parar tudo, né? Ele não consegue se mover nessa posição. Talvez tenha uma frustração aí chegando nessa semana para você seguir em frente. É isso aí, eu deixo um super beijo, até a próxima semana.
E aqui no Astrologuês a gente tem uma coluna nova, muito interessante, chamada Signos e Carreira, onde eu vou trazer um convidado, ele vai falar da sua trajetória profissional e a gente vai olhar o mapa para entender como é que é essa trajetória, ver se combina, se conversa. E eu estou aqui com uma queridíssima aquariana, o melhor signo do zodíaco. Vamos combinar, Gaia? Você tá boa? Tô bem, tô ótima. Muito obrigada por você ter vindo. Conta um pouco da trajetória da sua profissional. Começo, você é formada em quê? Estudei foi física na UFSC, né? Olha isso, física. Eu imaginaria artes plásticas, enfim. Não, mas para quem estudou fenômenos, né, do universo, os fenômenos do corpo ficou fácil. Faz sentido, né? E me conta um pouco do seu trabalho. Fala um pouco de como é que é. Explica isso para a audiência. Bom, o que a gente tem aqui? Eu sou a Gaia Cave e a minha empresa se chama Meu Clitóris Minhas Regras. Para quem não sabe o que é esta lindeza aqui que você está vendo na tela, é a representação do sistema clitoridiano, é muito mais do que só o clitóris, mas a gente pode falar um pouquinho depois sobre isso. Mas basicamente eu trabalhava já no mercado íntimo e... Por que você chegou ao mercado íntimo formada em física? Decepção. Tá Com o bom. ensino público mesmo, dei aula de matemática, de física e por outras questões acabei saindo da área. Aí a minha irmã, na época eu estava morando no interior, ela queria abrir uma lingerie, né, uma loja de lingerie. Eu falei, então tem que colocar sex shop. Aí entra a parte da aquariana. Totalmente. Quebradora de tabus numa cidade de 10 mil habitantes. Você imagina... Gente, então deixa eu fazer só um recorte. Uma cidade pequenininha que tem um sex shop é algo que quebra um pouco, que choca. Isso é muito aquário, não é? Sim. A Gaia do dia 1º de fevereiro. Então, só comentar aqui, é uma aquariana com uma lua em touro, a casa da carreira dela também está em touro e um ascendente no comecinho de leão. Depois eu vou contar como é que isso chega a um tipo de profissional para a gente ver se conversa. Fala. E dali a gente acabava estudando sobre anatomia, porque tinha os produtos, tinha que saber como funcionava. Só que em nenhum momento de todos esses anos que eu trabalhei, eu soube que o clitóris era mais do que uma cabeça, né? E daí só aqui em São Paulo, final de 2017, é que eu fui descobrir que o clitóris era tudo isso. É incrível, gente. Tem gente que nem sabe que existe clitóris, não é verdade? Exato. E daí ali deu um boom na minha cabeça, assim, nossa, eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo e descobri que não, que é o meu clitóris que eu estou sentindo e outras pessoas têm que saber disso. Então, catei como missão passar a palavra do clitóris adiante, que é o que a gente fala, né? E hoje você se considera uma educadora? A gente pode entender? Sim, alguns... é até difícil, né? Onde é que me enquadro? Educadora, artista, como você falou? Artista também. Também, mas eu me considero mais educadora mesmo, porque a gente vai atrás das profissionais da saúde, entender o que existe de estudo, o que existe de novidade, né, sobre o nosso corpo e a nossa saúde íntima, e a gente materializa, né, esses estudos, essas ideias, nos produtos educativos. Que interessante. Olha que interessante essa história que você está trazendo. Quem é o seu público-alvo hoje, particularmente? Ginecologistas, fisioterapeutas pélvicas, educadoras sexuais, psicólogas também. Psicólogas? Também. Mas no sentido, vamos supor, uma psicóloga que trabalha com pessoas que sofreram abuso, seria isso ou não necessariamente? Não, até terapia de casal, por exemplo, né? Olha que legal, gente, eu não tinha pensado. Que trabalha essa parte, né? A mulher às vezes tem não só uma questão na relação, mas dor, e às vezes é multidisciplinar o atendimento dessa mulher, então a psicóloga também precisa. Muito bacana, muito bacana. E vocês fazem bastante feiras, não é? Também, feiras, congressos, a gente viaja o Brasil, se tiver algum evento legal, manda pra gente também. E olha que bacana, isso é muito legal. Agora vamos olhar aqui na astrologia, ela está contando de uma trajetória e tal. O mapa, ele conta sobre nossa personalidade, né? Nossa infância, enfim. O mapa conta sobre 12 setores da nossa vida e aqui a ideia é olhar o seu profissional, como é que conversa. A primeira coisa que a gente tem, Gaia, que eu sempre comento, que é assim, toda vez que nós temos Mercúrio da comunicação, Hermes na mitologia, aquele planeta que ele
traz uma habilidade de entender, de falar, enfim, é um planeta muito importante. A gente está fazendo uma coisa mercurial aqui, que é a comunicação. E tem Urano na parada, que é a internet. Enfim, você tem o Sol em conjunção com Mercúrio. Então, o que a gente sabe? Que, em geral, essas pessoas elas vieram para ser mensageiras. Se você vendesse brigadeiro, provavelmente você seria muito didática contando a história do brigadeiro. Se vendesse pneu, idem. Não é? E, em geral, essas pessoas tendem a ser mais racionais, então matemática, números faz mais sentido. Sim. Não é? E há uma habilidade de palestrar, de ensinar, de publicar, de falar, de escrever. Você se vê assim? Não, total, checklist. Não necessariamente que eu goste de aparecer e tudo mais, mas gosto de explicar, de ensinar, de tirar esse tempo mesmo ali. E deve ter facilidade que o outro... Porque nem todo mundo que sabe consegue ensinar bem, não é? Sim. Aqui a gente tem essa habilidade e há também, nessa combinação, que é muito importante, Mercúrio, quando toca algum ponto importante do mapa, e o Sol, imagina, ele traz uma mente rápida. Não tenho ideia de como eu vou, sei lá, tirar esse pneu do caminhão. Assisti um tutorial e tirei, que as pessoas falam assim, não, você já fez curso, porque há uma habilidade, sabe? Sim, essa sacada rápida. Isso, sim. Uma rapidez. E eu percebo ali com os meus clientes que, em geral, quem tem Sol, Mercúrio, aprende fácil qualquer coisa. Sabe? Então, assim, eu tenho um cliente que ele é fotógrafo e ele contava que sempre o maquiador dava cano. Aí ia fazer um ensaio. E aí, o que ele fez? Assistiu um tutorial, é real isso, sim, de maquiagem, e o cara faz uma maquiagem assim que você fala, não, você está de brincadeira que você não fez curso. Isso é legal. Você tem, olha que interessante isso, você tem Touro na casa 10. Então, a casa 10 é a casa da carreira. Né? E lá nós temos a Lua. Então, isso significa que profissionalmente você lida com o público. Né? Há uma habilidade de lidar com o público, mesmo sendo mais introvertida, mais tímida, né? Porque essa é uma natureza sua, sim, apesar de um ascendente em Leão. Mas a gente percebe isso, né? Sim. As pessoas devem te comentar isso. É bem isso, assim, o Leão vai pro evento. Discreto. Sim, isso, a minha vida... O Leão está aqui. Olha, gente, eu quero aparecer aqui, mas o Leão não está, porque o ascendente, ele mostra muito disso, mas a gente tem aqui um ponto que é: coloque os holofotes em cima da minha obra, mas não em cima de mim. Quando a gente tem uma lua no meio do céu, fala muito, primeiro, de trabalhar com o público, e a lua é um planeta altamente feminino. Então, mesmo que o seu público masculino consuma, você, de alguma forma, tem uma força maior sobre mulheres. Então, assim, é uma característica. A Lua fala muito das crianças, das gestantes. E esse público, criança e gestante, de alguma forma, faz parte do seu trabalho? Como é que você vê? Não, sim, porque, né, a gente é gerado literalmente aqui dentro do útero. Né? Ok, exatamente. Nosso centro de vida é o meu foco de trabalho. Claro, exatamente. E isso é muito Lua. E você tem algo que aí eu vou te trazer essa pergunta, né? Não é uma afirmação, é uma pergunta. Você tem um Quirón no meio do céu. Quirón é a nossa ferida, é o nosso lugar de dor. Então, é possível que esse seu trabalho também, de alguma forma, seja terapêutico. Tá? Porque é como se as pessoas identificassem... Eu estou tentando fazer uma análise em cima de um posicionamento astrológico. Conseguissem entender melhor algo sobre sua sexualidade, os seus bloqueios, através do trabalho. Então, aqui eu vou fazer uma pergunta. Você já teve alguma experiência de trabalhar ou de ter contato com mulheres que foram abusadas? Sim, infelizmente, acredito que toda mulher, de uma forma ou de outra, já sofreu assédio. Sim. Tá. Mas, assim, alguma história mais importante que ela fala assim, a partir de entender esse seu trabalho, entender o meu corpo, eu consegui desbloquear? Você sente isso? Isso já aconteceu?
Já ouvimos também, e também das próprias profissionais que atendem esse público Ok. final. Então, Isso a você gente é a ouve ponte, mais. Sim, tá? Olha que interessante exato. Isso é muito... Porque o Kiron, no meio do céu, ele fala de trabalhar, muitas vezes, com aquele que sofreu algum tipo de dor. Não dor física, mas, assim, às vezes também, não é? Isso pode significar também, Gaia, que Kiron, ele pode também pedir que você trabalhe com os excluídos. Todas as pessoas que estão à margem de alguma forma, então, assim, o cadeirante, o travesti, todas as pessoas que a sociedade olha de um jeito assim e não reconheça ou não queira reconhecer. Profissionalmente, talvez você lide com essas pessoas, se não foi agora, aqui na frente. Então, vamos supor que você você comece a ter muitas empresas ou muitas lojas, então, de repente, você contrataria, porque quando a gente fala desse mapa aqui, a gente está falando do seu DNA de nascimento. Sim. Você já trabalhou com esse tipo de pessoa? De forma direta e indireta também, porque a gente faz alguns trabalhos comunitários e parte de todas as vendas a gente também doa. Então, comunitário faz muito sentido. E além de doar os materiais também, a gente fez até, foi mês passado, né? Uma palestra também para pessoas LGBTQIAP+, então assim, é isso. Mas juntando já até, eu acho que é bem do DNA todinho da pessoa, que a Van até a gente ri, que qualquer pessoa na rua, se ela está precisando de ajuda, principalmente pessoas mais idosas, ela já vem direto em mim, assim. Então, olha, isso é interessante, né? É como se você tivesse um imã, né? De alguma forma, assim, sabe? Sim. Tipo mel e a abelha vem. Porque isso é como se fosse uma faceta sua, mas uma faceta muito profissional. E talvez eu estou falando ainda de algo que vem acontecer lá na frente, não necessariamente agora, né? Agora eu queria que você falasse aí para a audiência os contatos, onde te acha, onde também contrata os serviços, não sei se seria assim, ou os produtos. Fala pra gente. Para encontrar o Clitóris, basta procurar, né? Então, meuclitoris.com.br, nas redes sociais, Meu Clitóris, Minhas Regras. E estamos lá desenvolvendo materiais, ajudando mais pessoas a conhecerem o corpo com saúde, autoconhecimento, se chega ao prazer. Claro. E também para escolas, vocês atingem? Também, escolas, universidades, também algumas faculdades já têm nosso material. E a gente por exemplo, de medicina? Lugares. Também. Olha que legal. Muito bacana, eu super recomendo. Vai lá, vai conhecer, porque é um tema muito pertinente para a gente. E tem mulheres, como você falou, que nem sabem nem sabia que existia. Não é? É exatamente isso. Eu super te agradeço, muito obrigada. Um beijo para vocês, gente. Tchau. Agradeço também e até a próxima. Até a próxima. Beijo.